a gente está trazendo para as mães aqui as nossas experiências, né? Para a gente falar um pouquinho daquilo, como é que nós conseguimos conciliar a nossa rotina com as tarefas de casa, as tarefas da terapia, o trabalho, a educação, né? Vocês duas são mães que confeccionam material, que estudam, que executam, né? Que aprendem com os terapeutas, que a Dani aí, que é uma mediadora, que dedicou a aprender e a ensinar não só o filho de vocês, mas os nossos filhos também. E a Miriam também, né? Ela se dedica a aprender e a ensinar a filha dela e também aos nossos filhos. Então, são dois Instagrams, assim, a Mama Especial Ité e Família, que só acrescenta na vida de todo mundo. E aí a gente pergunta, como é que a gente dá conta de conciliar isso tudo, né? Então, eu vou passar para a Dani, para a Miriam, para elas falarem um pouquinho dessa rotina delas no dia a dia. A Miriam é nossa convidada, então hoje a Miriam começa. Vou passar já a Oi. bola para você. Porque a pessoa já conhece um pouco mais. Eu já tenho conversado bastante aqui com a Larissa, mas você é a nossa convidada. Fica à vontade, depois eu falo. Primeiro, boa noite a todos, gente. Estou muito feliz de estar aqui porque eu conheci a Dani numa live, porque 2020 veio a pandemia, né? E aí eu me vi assim, mãe professora da Maria Eduarda, né? Em casa, como que eu vou fazer? E aí eu procurando sobre alfabetização, aí assisti a live da Dani, e depois eu conheci a Larissa, conheci o terapeuta de mães atípicas, que foi assim, uma salvação para mim. Esse projeto de vocês, ele vem para poder ajudar muitas mães com as palestras, com os cursos. Então, eu sempre compartilho, porque o que é bom a gente não fica pra gente, a gente compartilha e toca para frente para as outras mães, né, conhecerem também. Para quem não me conhece, eu sou mãe da Maria Eduarda, ela é uma menina de 10 anos, foi diagnosticada aos 5 anos, porque a neuro desconfiou que ela poderia ter a síndrome de Rett, porque ela veio caminhando, né, bem, mas ela perdeu a habilidade, seu autismo dela foi um autismo regressivo. E aí eu comecei a entrar naquela fase que toda mãe entra, né? De luto, de aceitação. A Maria Eduarda tem todas as habilidades que ela tinha, né? Eu chamava ela pelo nome, ela atendia comandos, ela imitava, ela já falava algumas palavras. E aí, durante 4 meses, gente, eu fiquei bem assim, bem na fase do luto mesmo e da aceitação. Mas aí a gente tem duas opções, né? Ou a gente fica nessa, ou a gente arregaça as mangas e vai à luta para o desenvolvimento dos nossos filhos, né? Porque se eu, como mãe, não fizer, quem vai fazer? Ninguém É, substitui a mãe, gente. Né? E aí eu não tinha redução de carga horária, porque eu não tinha o laudo. Então, eu trabalhava o dia inteiro, aí eu chegava em casa às 6 horas da tarde e já começava com ela. O que eu busquei, né, na Maria Eduarda? Eu busquei, eu pedi muita unção a Deus, primeiramente, e eu observava muito ela para saber onde que eu poderia abordá-la, onde que ela ia me dar um retorno. E aí ela gostava muito de um desenho da Dora Aventureira que passava. Minha mãe deixava ela ver bastante DVD por um tempo, para ela poder fazer as coisas. E aí, quando eu fazia uma fala desse desenho, ela olhava para mim. Aí eu peguei isso, né? Eu falei, epa, é aí que eu vou. É aí que eu vou resgatar ela de novo aqui para mim, para esse nosso mundo, né? Porque ela se fechou, ela se isolou, ela começou a não dar função mais para os brinquedos.
Aí eu comecei a trabalhar com ela para ela poder me olhar, o contato visual, que foi o primeira habilidade que eu trabalhei com ela. E aí eu chegava em casa e para ela atender os comandos, ela gostava, estava lá brincando com o pregador, eu pegava o pregador na mão dela, colocava ela na minha cacunda e colocava os pregadores assim no chão. Falava, vamos lá, Maria, pega! Pega o Miriam, pregador, Maria! E deixa eu ela só te pegava. interromper um pouquinho. Então, quer dizer que a Maria Eduarda, o desenvolvimento dela estava indo normal até os 5 anos de idade? Até os dois. Até Até um os ano e dois? 10 Até meses. os dois. Até 1 ano e 10 meses. Até 1 ano e 10 meses. E isso. Aí o primeira sintoma assim de autismo dela, ela começou a fazer uma estereotipia, de fazer um balancinho, mas até então eu não sabia que isso era estereotipia. E ela começou a não querer olhar mais para a foto. Levei ela numa festa. Eu fui tentar tirar foto, ela sempre olhava e ela se recusava. Ela saía, ela desviava o olhar. E aí a gente começa a correr atrás, né? A fala já não estava do jeito que eu vi as outras crianças, porque junto com a Maria Eduarda nasceram umas crianças aqui na minha rua, na minha família, e as crianças já estavam formando frase, e a Maria Eduarda não, e entrando naquele quadro, aí foi onde eu fui até a pediatra e falei, olha, preciso de encaminhamento para um fono, né? A princípio eles só queriam, na época da Maria, encaminhar com 3 anos. Eu falei, não, quero agora. Preciso de encaminhamento agora. Não vou esperar até os 3 anos. Se me encaminhar, eu vou procurar eu mesma por minha conta. Aí ia ter que ter Certo. encaminhamento. E aí voltamos, né, dessa fono, né, com uma cartinha com indicação para uma neurologista, para uma neuropediatra. E aí, então, a gente já comecei, já tive um E você pré-diagnóstico de falou atraso aí infantil. que a dúvida do médico era ou era o autismo regressivo ou era a síndrome de Rett, né? Isso, porque na Parece que a síndrome de síndrome Rett de também Rett, tem essa regressão. e Aí ela ela tem uma pediu para eu malformação. observar se ia regredir não só, né, as habilidades que ela já tinha conseguido, mas também se ela não iria torcer a mãozinha, o pezinho. Aí aos 5 anos que eu tive. E aí, desde então, eu venho estimulando a Maria Eduarda, ela fazendo as terapias possíveis, né? Porque eu moro no interior, então eu moro no interior do estado do Rio de Janeiro, na região sul fluminense, então é uma cidade pequena, de um pouco mais de 100 mil habitantes. Então, pra você ter uma ideia, na época da Maria Eduarda, não tinha terapeuta ocupacional na minha cidade. Não tinha. Então, muita coisa eu fui para o Google, para a internet, muita coisa eu me virei como mãe e estamos aí. Hoje, Miriam, hoje qual que é a tua maior dificuldade com ela? Porque a gente vai mudando, né? Os nossos filhos têm assim, ó. Aí você tem um desafio, aí pronto, você conseguiu. Aí depois aparece outro, você fala, ai, tá tudo tão bem agora. Aí vem lá e muda tudo de novo, aí tem outro. O que é hoje, assim, o que tá mais, assim, complicado para vocês, assim? Que a gente sempre tem, Hoje né? é a fala, é a comunicação. Com as podas neuronais, eu percebi que a Maria Eduarda, que sempre foi a comunicação. E aí, com as podas, eu percebi que ela foi perdendo mais. Hoje, eu consigo tirar muita coisa dela, só que a voz dela sai muito baixa, muito, ela não fala alto como a gente. E aí, eu estou atrás de uma fono que tenha especialização em transtorno motor da fala, Uhum. para a gente tentar conseguir algo a mais. E quando eu comecei a usar o PECS com ela, aí eu tive um bom retorno, tive um bom feedback dela, né? A comunicação alternativa é muito bom porque a criança que tem um transtorno da linguagem também, ela tendo o apoio visual,
ela consegue se organizar e dar a resposta para a gente, né? E junto com isso, como eu estou fazendo pós em aba, eu também apliquei a parte do comportamento verbal. Porque aqui na minha cidade também não tem assim, uma clínica que tenha aba pura. Aba pura que te dê um relatório de 3 em 3 meses, não tem. Né? Tem profissionais que têm o curso do aba, aplica, mas não tem o aba puro. E eu estou aplicando com a Maria Eduarda e estou tendo resultado. Acaba que às vezes a gente, como mãe, né, a gente consegue muita coisa em casa. Uma coisa que eu sempre Ah, e a falo, gente consegue. Uhum. uma coisa que eu sempre falo no Eu meu sempre. Instagram é Pode que falar, desculpa. terapia de uma vez na semana, gente, não faz milagre se a gente não der continuidade em casa. Então, se a gente não pode ter um aba intensivo, a mãe tem que perguntar para o terapeuta o que o terapeuta está dando na sessão. O terapeuta tem que dar um feedback para a mãe, como é que foi, o que está trabalhando. E a mãe perguntar o que eu posso estar fazendo em casa para poder ajudar. Eu quero desenvolver o meu filho. E assim a gente faz, né? Assim eu faço, sempre fit. Maravilha. Bom, eu acho, complementando o que você falou, eu sempre aconselho as mamães assim, né? Principalmente as que estão chegando agora. Eu sempre falo para elas, a primeira coisa que vocês precisam saber é que não tem a receita de bolo, né? Porque cada autista tem a sua particularidade, suas dificuldades e as suas potencialidades também, porque os nossos filhos a gente olha muito para o que está atrasado, é importante, a gente não pode tampar, né, o sol com a peneira, é importante a gente saber de marcos de desenvolvimento, eu acho que é um norte que a gente precisa saber, né, só que a gente também precisa valorizar o que ele consegue fazer, o que ele é bom, no que ele é bom, os hiperfocos, né, e daí a gente vai tirar alguma coisa para a gente estar fazendo algo em casa. E começa do básico, né? Atividades da vida diária. Eu e a Larissa, a gente fez tantos encontros lá do Terapia de Mães sobre Montessori. Tá certo que Montessori não é acessível para todo mundo, uma escola, mas a gente pode adaptar muita coisa, pode fazer bastante coisa também. Então a gente vai se organizando, né? Mas acho que o principal nesse início, que eu acho que é importante, igual você falou, é a gente tentar pegar informações possíveis, né, que a gente possa colocar em prática, tomar cuidado também, porque é um turbilhão de informações, a gente fica perdido. Só que às vezes, muito, né, porque a gente precisa ter algum foco. Porque hoje em dia, quando eu comecei lá atrás, lá com o Rafa, em 2016, que eu comecei a procurar, tinha poucas mães que faziam, poucas, era mais profissional que a gente achava, só que mesmo assim as informações eram mais afuniladas. Agora é muita coisa. Então é profissional, somos nós as mamães, tem grupos igual a Terapia de Mães, que tem todas as palestras, os cursos gratuitos. É muita informação. O que a gente pode fazer é aproveitar o que tem de bom disso tudo, né? E elencar o que é mais importante no momento. Porque senão a gente se perde mesmo, né? A gente se perde. É o que você falou, Dani. Hoje a gente tem muito acesso, viva as redes sociais, viva, né? Que a gente Ótimo. eu posso chegar na sua casa, você pode chegar na minha, eu posso chegar na casa das pessoas no Brasil. E quando eu tive o diagnóstico da Maria, eu me senti muito sozinha, porque a gente não tinha, né, esses grupos, né, e mães, como você acabou de falar no Instagram, postando atividade, postando o que faz em casa para poder ajudar o filho. Eu me senti muito, muito, muito mesmo sozinha. Por isso que quando eu pude montar esse Instagram em 2020, eu quis fazer para poder realmente ajudar as mães, para que elas não se sintam sozinhas, para que elas saibam que o autismo ele tem tratamento e que a gente pode muito ser pai e mãe protagonista do desenvolvimento dos nossos filhos em casa, porque É uma rede de independente mais apoio que nossos filhos nunca do se que nós. acaba, né? É uma rede de apoio que nunca se acaba. Hoje, amanhã, hoje eu estou ajudando você, mas quem eu ajudei, você ajuda a outra amanhã, amanhã chega outra, que a outra vai ajudar a outra mamãe,
e assim a gente faz essa rede de apoio. E Verdade. o mais interessante, Dani, é que Miriam, que eu estou ouvindo vocês falarem, né? Meu filho tem 15 anos, Augusto vai fazer 16. Então, imagina que na época do Augusto, a gente nem imaginava que a gente poderia um dia ter acesso às terapias ou que o terapeuta ia parar para me explicar algo. Isso não acontecia. Eu levava na terapia e tinha que esperar na salinha do lado. E a gente tinha mal um Facebook para falar um pouquinho sobre autismo. Lembro que foi bem na época da Evelyn. Ali era a Evelyn, era um grupo assim, né? Porque eu acho que a filha da Evelyn tem mais ou menos a mesma idade do Verdade. Augusto. Né? E nesse caminhar, o que acontece? Que a gente tem que explicar para as mães que estão recebendo o diagnóstico agora. Acontece o luto com a gente, né? A gente espera uma coisa e vem um caminho mais fácil e vem um caminho que a gente vai ter que ter muita paciência, trilhar com muito amor. E eu digo sempre para as mães que me procuram quando está recebendo o diagnóstico, olha, não para de trabalhar. Se você trabalha, tente continuar trabalhando. Porque, pelo menos para mim, o diagnóstico não foi muito bom, né, nessa situação. Eu tive que parar de trabalhar, eu dava aula na Católica, e aí eu vi que as minhas amigas que tiveram diagnóstico na mesma época não pararam de trabalhar, conseguiram continuar trabalhando, mas isso também vai muito da rede de apoio que a mãe que recebe o diagnóstico tem. Eu não tinha rede de apoio. Minha sogra adoeceu, tem demência logo em seguida. Minha mãe, ela não tem muito jeito para autista. E minhas irmãs e minhas cunhadas também não. Então, fechou ali entre eu e meu marido e ele. Eu conto que a gente nunca saiu sozinho sem o Augusto. Sim, foi muito difícil isso acontecer. Quase acho que se aconteceu alguma vez, foram 3, 4 vezes, se foi muito. E a gente vive ali diariamente por causa dele. Isso não é legal, né? Então a gente tem que aprender ter um momento para a gente, procurar rede de apoio. É muito importante a gente se abrir para que as pessoas possam ajudar. Eu sou uma pessoa muito centralizadora. Então eu me fechei e não deixava ninguém me ajudar. Talvez o erro pode ter sido meu mesmo, mas a gente precisa abrir, a mãe precisa pedir ajuda. Eu vejo muito aí o Instagram da Miriam, e o Instagram da Dani, e a Bruna tá aí, também acompanho muito. Vejo a Miriam ali fazendo as A Bruna vai atividades. estar sexta-feira que vem com a gente. Com a gente, Eu vejo a Miriam fazendo as atividades, dançando, né? E ensinando. E a gente também não pode perder a alegria. A alegria é muito importante para o desenvolvimento deles. E eu na época, eu criei uma fortaleza, uma casca, uma resistência, que às vezes não é legal. Porque a gente também depois acaba ficando muito vulnerável. Então, hoje, assim, para falar para as mães, seria legal a gente aprender a conciliar o trabalho, as amigas, o lazer, a família, ter um tempo para o marido. Eu até que não gosto muito de ter tempo para marido, porque é muito chato. Mas ter um tempo para as outras coisas, ter um tempo para sair com as amigas, sabe? Eu acho que isso é muito importante. A gente ter esse tempo, né? Agora eu fiz uma campanha política, o Augusto me acompanhou em tudo. Ficava até com dó, mas eu não tinha com quem deixar. Eu levava ele em tudo, tudo, tudo. E outra coisa importante, depois passo para vocês aí de novo, é a gente estar preparado para entender que o autismo é espiral. Ele é cheio de subidas e descidas. Quando a médica me dizia isso, eu ficava imaginando, gente, mas o que é isso que ela está me falando? Meu Deus do céu, esse espiral, subidas e descidas, quer dizer que vai ter mais descida ainda? Mas, além de eu estar lutando, tanto, quer dizer que tudo isso que eu estou lutando aqui, que ele está adquirindo, pode perder? Pode perder. Mas ele pode vir a adquirir novamente, adquirir até muito mais. Né? Então, a gente tem que preparar
para as descidas. Por exemplo, a Augusta agora andou na ponta dos pés. A gente ficou investindo em fisioterapia, um monte de coisa, não deu tempo dele, a gente não, ai, desculpa, caiu. Não conseguimos fazer com que ele operasse antes. Ele vai ter que operar agora. E aí, conclusão, mais uma descida, porque vão ser quase 6 meses de recuperação, porque é o fêmur e os pés. Então, é mais um momento que a gente vai passar por mais um obstáculo. Aí, se me perguntar hoje se eu estou mais forte para aguentar isso do que quando eu recebi o diagnóstico, estou muito mais forte. Estou, lógico, muito preocupada, mas estou muito mais fortalecida. Então, assim, a minha parte hoje que eu queria dizer para as mães, se eu pudesse transferir um pouco do que eu aprendi, seria isso. Buscar a rede de apoio, se abrir, não centralizar só para você, não abandonar o seu emprego, sabe? Não abandonar você, porque depois que a gente abandona é muito difícil de resgatar, né? Então eu vejo que a Dani faz trabalho em casa, então ela conseguiu conciliar o trabalho dela com os cuidados com o Rafael. Você, Miriam, está conseguindo os seus trabalhos, né? O seu trabalho com os cuidados com sua filha. E assim a gente tem que fazer. E pedir ajuda, né? Pedir ajuda, porque nossos filhos precisam da gente bem. Isso aí, gente, eu queria fazer uma observação que a Gabriela ali falou assim que hoje ela não consegue fazer isso. E isso é muito normal, porque sempre volta naquele negócio das fases. Hoje, talvez, a mãe não consegue se cuidar um pouco. Às vezes ela vai se deixar de lado, porque nesse momento o filho dela precisa de 100% de dedicação. Ah, ele está com crises, ele está com questões muito severas de seletividade, coisas sensoriais, estereotipias, não está aceitando a escola. Então a gente se volta toda a criança. Se volta, ele fica no centro, né? Aliás, eles sempre estão no centro. Mas tem vezes que a gente precisa se dedicar com mais força, né? Deixar tudo de lado mesmo e colocar eles ali no foco. Mas a gente tem que aproveitar quando as coisas já começam a melhorar também. E aí é nessas horas que a gente começa a se soltar. E isso aconteceu comigo. Uma vez, eu vivia só em questão do Rafael, fazendo... Vocês viam, o meu ritmo era atividade. Comecei a fazer a faculdade, falei, eu não sei se eu vou conseguir. Porque como que eu vou conciliar o Rafael, a faculdade, meus trabalhos? Mas deu certo, ficou corrido, mas deu. E hoje parece que eu tenho mais tempo. E aí eu já não é que eu tenho muito tempo, não tenho. Só que eu digo assim, nesse momento, o Rafael está numa maneira que eu consigo deixar um pouco de lado todas as estimulações. Eu confio, eu deixo mais com a terapia, vejo o que não está fazendo, o que não está acontecendo. Ah, tá, mas isso aqui vai ser meu foco. Mas eu não fico naquela rotina. Hoje em dia já não, porque ele já tem 9 anos. Temos muitos desafios ainda, né? A mediação cognitiva está me ajudando muito nisso. Eu me desapeguei um pouco daquele monte de atividade que eu fazia, porque eu faço de outra maneira, mas ainda é necessário. Só que aí que tá, a gente precisa ter esse olhar, né? Tem vezes que a gente pode se dar esse tempo para de repente voltar a trabalhar, de repente voltar a se cuidar melhor, sair com as amigas e tudo. Esses dias eu fiz isso também. Foi bem legal. Eu encontrei amigas do trabalho, de antigamente, lá de 20, amigas de 20 anos atrás, nos meus primeiros empregos. A gente é muito amiga. Foi muito legal. O Rafa ficou com o pai dele e a gente foi. Eu passeei lá, fui na casa da minha amiga. Foi muito bom. Tem que fazer mais vezes. Então a gente precisa, né? Fazer essas modificações. E é assim, você falando que aqui tem um monte de gente falando de fases, tem uma mãe dizendo aqui que está muito preocupada, que acha que ela está muito depressiva. A depressão, ela vai, Gabriela, e vem, sabe? Ela vai ter um tempo que você vai ficar mais triste e outro tempo que você vai entender e vai ficar mais alegre. O que eu falo é que a gente tem que viver um dia de cada vez e aproveitar aquilo que os nossos filhos têm de bom. Não adianta a gente preocupar só com o que falta. A gente tem que olhar para o que a gente tem. E é isso que isso é que nos fortalece. Por exemplo, eu era aquela mãe preocupadíssima com o pedagógico.
preocupadíssima. Tanto é que o Augusto não aprendeu a brincar. Hoje eu vejo a Nath Afonso, a Dani, a Miriam, a Bruna mostrando como que brinca, brinca numa árvore, brinca num pula-pula, brinca na areia, brinca na água. Eu era aquela mãe preocupada demais com o pedagógico. Queria que meu filho fosse o Einstein, de qualquer jeito um gênio, né? E aí hoje, que eu fui fazendo? Eu fui soltando. Eu fui soltando e deixando ele me conduzir para aquilo que era mais prazeroso e mais importante para ele. E foi muito bom para mim. Eu tenho que voltar a olhar o pedagógico com mais rigor? Tenho. Mas por que eu deixei soltar? Porque eu fui preocupar com outras coisas. Eu falei que eu estou perdendo a infância do meu filho, ele está entrando na adolescência e a gente já teve muito pedagógico. Agora eu tenho que deixar ele ir para a escola, voltar a ter a aula do piano dele, ter a hora da natação, ter a hora dele ver a televisão dele, fazer as pesquisas dele no computador. É muito importante isso, sabe? É muito importante a gente deixar se conduzir também um pouco pelos desejos da criança. E, Gabriela, eu vou te dizer uma coisa. A Maria Júlia está falando que tem que ter suporte psicológico. Mas a gente pode ter o suporte psicológico que for. O que mais vai ajudar a gente é quando a gente entender que a gente faz o que a gente pode, a gente luta como pode, e que as coisas vão acontecer porque nós estamos dando o nosso melhor e com o tempo as coisas vão melhorar se a gente estiver bem. É fácil? Não, não é fácil, né? É uma luta diária por essa busca. Vai bater a exaustão? Vai. Quando é que chega a exaustão? A exaustão, para mim, chega quando o Augusto está numa fase de crise. E aí, uma época, as crises eram tão constantes que eu perdi meu filho para a crise. Não é ele mais. O Augusto tinha crise todo dia. Tinha crise todo santo dia. Eu vivia com os braços roxos, unhado. Era uma coisa angustiante. Mas essa fase passou. Quando a gente acerta a medicação, quando a gente descobre o que eles querem comunicar com aquela crise, quando a gente muda nosso ritmo, quando a gente adquire mais conhecimento, quando a gente tem calma em casa, tudo isso vai passando. A crise também é uma fase que a gente vai passar, é como se fosse um avião em turbulência. E depois que passa, vem muitos momentos bons. Mas a gente está exausta e a gente precisa, nesse momento, respirar, encontrar alguma atividade prazerosa para fazer, para poder fortalecer, né? Gente, eu também, assim, já passei quando a Maria Eduarda era pequena, de eu chegar do serviço e eu fazia ela dormir com a roupa do corpo, 3 horas da manhã que eu acordava, que eu ia comer, que eu ia tomar banho, porque ela exigia muito de mim, né? O autismo regressivo exigiu muito de mim. E a Maria Eduarda, ela tinha uma busca oral muito grande. Então, ela era assim, tudo que ela via, ela colocava na boca. E tudo que ela era tomada, ela queria colocar a mão. Eu chegava um tempo que eu tinha que tomar banho junto com ela. Eu não podia deixar ela sozinha. Porque às vezes eu não tinha quem ficasse com ela. Minha mãe já ficava durante a semana, fim de semana, ela não queria ficar, eu queria descansar. E a Maria Eduarda, ela queria escalar, porque ela estava na fase de explorar o próprio corpo. Ela queria escalar, subir na minha janela, ela queria escalar na minha cantoneira, então eu ficava 24 horas por conta dela. Eu acordava de madrugada, né? Eu receitava até melatonina para ela. Na época não tinha nem melatonina no Brasil, gente. Eu tinha que melatonina, porque ela dormia 6 horas, daqui a pouco, de madrugada ela acordava. 7 horas da manhã eu tinha que acordar para eu poder estar fazendo as minhas 8 horas lá no serviço. Então, foi um período muito cansativo que eu não sei como eu passei, gente. Só Deus, só pedi muita força e sabedoria a Deus. Eu pedia muito que Deus clareasse a minha mente, me desse o suporte que eu precisava.
E aí essa fase passou, gente. Hoje a Maria Eduarda não coloca nada na boca. A Maria Eduarda, ela corria de um lado para o outro, ela tinha uma disfunção sensorial muito gritante. Ela corria para um lado para o outro. Eu tinha que dar comida atrás, andando atrás dela. O tempo de sentar dela, acho que era 1 segundo. Isso tudo, as terapias ajudam, mas também a gente tem que esperar o desenvolvimento neurológico dele, gente. O cérebro da criança vai desenvolvendo, né? E hoje, é como a Dani falou, já tenho um espaço de tempo para mim, né? Ela não escala mais nas coisas, eu posso deixar ela tranquila e tomar o meu banho tranquila, né? Tem a hora que eu permito que ela fique na tela, porque não acho certo a criança passar o dia inteiro, mas também ela não se irrita de ficar, né, na tela, então eu não deixo o dia todo, mas eu deixo um período que a neuro determinou que ela poderia ficar. E aí, nesse tempo, é o tempo que eu tenho para cuidar um pouco de mim, ou cuidar de alguma coisa da casa, né? E assim a gente vai tocando a vida, gente. E é preciso que a gente esteja feliz, porque a gente passa isso para eles, né? Eles percebem quando a gente está triste, eles percebem quando a gente está chorando, eles percebem Exatamente. quando a gente está irritada. Então, eu uso aquela técnica dos 10 segundos. Respirar fundo. Voltar. E voltar. Porque Deus, ele fala assim, eu acho que ele dá, não sei se vocês são pacientes, são pessoas que têm paciência. Eu já nasci muito paciente, todo mundo fala, da família eu sou a mais calma. Só que assim, com o Rafa, não sobra nem essa paciência que eu tenho, não sobra mais pra ninguém. Então, todo o meu foco, toda a minha paciência, meu marido também, ele é muito paciente, muito calmo. Então, a gente, depois de todas as crises que a gente passou ano passado com o Rafa, quando ele fez a rotatividade da medicação e a gente tentou o canabidiol e não deu muito certo, foi bem desafiador. A Larissa lembra que eu chorei quantas vezes, né, Larissa? Uma vez a gente tinha um compromisso e eu não pude participar. O Rafa aos gritos no fundo. Foi bem complicado naquela época, mas foi um aprendizado muito grande, né? E uma das coisas que a gente aprendeu muito é que a gente precisa ter essa resiliência. A gente já nasce com culpa. A mãe já nasceu com a culpa junto. Vem junto com a criança. E a mãe atípica, principalmente, ela já acha que é culpa dela, alguma coisa eu fiz de errado, não é possível. Mas a gente precisa trabalhar isso, né, na gente. E é igual você falou. São fases e a gente vai passar. A gente precisa ter o momento... E tá tudo bem se um dia não der tudo certo, se não tá legal naquele dia. Não é nesse dia que você vai querer fazer uma atividade, não é nesse dia que você... Deixa, esse dia não é perdido. Você simplesmente não tá bem, às vezes é a criança que não tá bem naquele dia. Então, tá tudo bem. Às vezes a gente vai lá pro chuveiro, chora, às vezes vem muito isso. Às vezes, por mais hoje o Rafa com 9 anos, muitas vezes acontece algumas coisas, eu fico pensando, como seria, né, se ele não fosse autista, né? Por que será que o Rafa veio, né, autista? Só que eu sempre vejo as coisas positivas em tudo. Bom, se Deus mandou o Rafa autista, alguma missão ele tem. E foi para mim, para o meu esposo, para minha filha, para a gente conviver melhor, para a gente exercer nossa paciência. Ele nos ensina tanto nas coisas simples, tudo é muito simples, é tudo simples, mãe. Eu estou feliz com essa simplicidade aqui. Então, eles nos ensinam muito, os nossos filhos. Então, eu não vejo assim como aquele negócio, você é capacitada porque os capacitados é que foram escolhidos. Não vejo por isso. Eu acho que Deus manda justamente para eles nos ensinar. Não é a gente, eu tenho paciência com meu filho, não é? Eles estão nos ensinando e ensinando o mundo, porque tá assim, né, gente? Esses dias a minha amiga, bem amiga de muito tempo, acabou de me falar, o filho dela com 1 ano e 6 meses. Dani, você não acredita, meu filho foi diagnosticado com autismo, mas a gente não estava se falando mais. E aí eu fiquei, nossa, agora é assim, né? Todo mundo conhece 2, 3 pessoas que tem. E esse é o nosso mundo.
E sabe, Dani, o que eu quero dizer para as mães também que estão pegando diagnóstico agora, ou que estão iniciando a caminhada, é o seguinte, eles são muito inteligentes, eles têm muito Uhum. hiperfoco, sabe? Tem muitos dons, né? Que talvez uma pessoa típica não tenha. Eu vou dizer sério, o Augusto, ele tem um dom, um amor pela geografia. Vou falar, pela arte, porque o Augusto pinta, não. Ele pinta porque ele descobriu que pintando ele iria expor e que expondo ele iria viajar. Mas ele pinta para poder viajar. Augusto gosta de estradas, ele é um GPS ambulante. Quando ele chega, a brincadeira do Augusto é olhar um mapa, é ver um GPS, é olhar no celular, o GPS. Antes ele olhava das estradas, agora ele está olhando o trajeto que faz o avião no céu de uma cidade para outra, de um país para outro. Então, assim, eu fico pensando assim, gente, quando que na idade dele eu ia ter essa curiosidade para ver um GPS levando um piloto de uma cidade, um avião, um percurso que o avião faz sobre o céu, né? E quantas coisas ele está aprendendo ali que eu nem sei, que eu não vejo. E às vezes também a gente subestima a eles. Eu fui para falar assim, Augusto não está lendo nada, esse livro literário é muito grosso. O Augusto não está entendendo nada dessa aula. Aí eu, sem querer, fui perguntar para ele sobre o livro. E ele me falou o nome dos personagens, me contou. E no final ele ainda inventou. Eu falei, Augusto, a professora perguntou, se você fosse ele, você teria ido para onde? Queria que ele desse uma resposta do livro. Ele falou, eu teria ido para a Flórida, porque lá tem a Disney. Né? Então, assim, ela não considerou, mas eu considerei aquilo ali tão certo, porque para eles, eles não falou a mentira, ele falou o que ele queria. Se você fosse ele, você estaria enfrentando essa guerra, essa miséria, porque o livro fala da miséria. Não, eu não estaria, não. Eu ia para a Disney, eu ia para a Flórida. Então, gente, é muito importante a gente focar nas diferenças deles, também pro lado positivo. Porque tem tanta coisa positiva, diferente, que ninguém vai alcançar, né? E muita coisa também, eu vejo que é minha. É minha. Por exemplo, eu fui no almoço do IBDFAM, do Instituto Brasileiro de Direito de Família, que eu faço parte. Aí cheguei lá, encontrei os amigos dele que teriam aula à tarde, porque essa aula à tarde ele não faz, foi uma opção até minha. E aí eu vi os amigos dele que têm aula à tarde almoçando no restaurante, todo mundo junto. Era um restaurante muito arrumado, muito organizado. E na hora eu falei, poxa, mas eles não convidaram meu filho para estar aqui. Meu filho não estaria aqui. E assim, e eu sofri muito. Mas aí depois eu pensei, mas será que o Augusto ia querer estar aqui ou ia querer estar lá com o GPS dele? Será que quem está sofrendo é o Augusto ou sou eu? Então a gente também sempre tem que se perguntar, será que a gente está sofrendo pelos nossos filhos e eles estão sofrendo por isso? Ou esse sofrimento é nosso? Né? Então, isso que você falou tem todo sentido. E a gente começa a ver por essa ótica depois que os nossos filhos começam a crescer um pouco. Porque no começo eu vejo que eu tentava muito encaixar o Rafa. Eu nunca tive problema de preconceito na família, nada dessas coisas. Graças a Deus. Mas assim, eu sempre ficava, como será que vai ser hoje, que o almoço vai estar todo mundo lá, não sei o quê. Ficava muito preocupada com isso. E eu queria que o Rafa correspondesse como os outros primos, as outras crianças. Hoje em dia, já não. Primeiro, porque todo mundo já sabe que o Rafa tem o jeito dele, que na hora que ele quer ir embora para casa, ele dá beijo em todo mundo. Vamos embora, já deu o meu tempo aqui de socialização, tô indo embora para minha casa. E a última vez que a gente se reuniu em família foi sábado passado, no aniversário do meu sogro. O Rafa surpreendeu, porque ele ficou muito tempo lá, um tempo maior do que o normal. A gente ficou muito feliz. Todo mundo tava assim, nossa, olha, a gente jantou, a gente tá aqui conversando e o Rafa tá de boa aqui com a gente, né? Então, só que assim, mesmo que ele não ficasse, a gente tem que sempre que voltar a esse olhar. Eles não precisam, eles não têm que se encaixar, eles não têm que ficar mascarando o que eles são. É o tempo deles, é o jeito deles e
E se aquilo que é tão legal para os amigos, de repente é um saco para eles. É chato. E a gente quer encaixar no meio das... Porque, os amigos estão ali. Mas às vezes não é. Então você sempre tem que priorizar. Será que ele está feliz? Fazendo 350 terapias? Às vezes a criança está cheia de terapia. Eu priorizo mais o brincar. Bom, eu não vou colocar em tanta coisa. E essa é importante. Então essa, beleza. Mas será que não está muito? Será que ele está muito atarefado nisso, naquilo? Então a gente sempre tem que pensar na felicidade deles. E a gente esquece. A gente quer ficar encaixando. Mas isso passa, né? Vai passando conforme a gente vai entendendo, né? Essa caminhada do autismo. Que só nos ensina, né? É uma caminhada, né, Miriam? Eu vejo muitos posts da Miriam com a filhinha dela dançando na escola, dela aprendendo. Essa caminhada também, nossa, é uma caminhada cheia de curvas, uma caminhada turbulenta, é uma caminhada difícil de muitas vezes até a nossa família entender. Eu falo que até o meu casamento balançou muito com, com tudo isso, porque a gente se perde um pouco, perde a paciência, a gente perde um pouco. Mas o que é importante é a gente se encontrar no meio disso tudo. Fala, Miriam. Eu tô lendo aqui os comentários das mães aqui. Então, Larissa, eu tenho aprendido muito com você agora, né? Porque a Maria Eduarda já está entrando na pré-adolescência, como o Rafa também, né? E agora eu não consigo mais impor as coisas para ela, igual quando ela era criança. Agora ela já tem uma personalidade. Então, eu comecei a respeitar os limites dela. Quando ela era pequena, às vezes eu dava uma forçadinha, né? Às vezes eu esperava os 40 minutos. Quem nunca, né? Quem nunca fez isso, né? Eu às vezes eu forçava para ela ficar mais um pouquinho. Agora não. Agora eu já aprendi que ela faz o social dela, como a Dani falou. Outro dia também levei ela numa festa, era um lugar diferente, que ela nunca foi. Ela não queria sair do carro, convenci ela a sair, ela saiu, fez o social dela, sorriu para todo mundo, tentou se comunicar da maneira que ela conseguiu com todo mundo. Deu a hora dela, já não estava mais interessante para ela, ela quis ir para dentro do carro. Deixei ela lá e fui aproveitar. Então, né, agora é esse tempo que a gente fala, né? Que agora a gente tem. Ela ficou muito bem lá, eu dava uma olhadinha, ela olhava para mim e eu fui aproveitar o resto da festa, né? Então, é respeitar o limite deles, né? O quanto aquelas pessoas falando, cada uma falando sobre um assunto, aquela sobrecarga sensorial que é, né? Eu já me coloco agora no lugar dela. E eu tenho aprendido Eu muito, acho que né? o Augusto até Também gosta tenho mais do evoluído. social que eu. Você é autista, você sabe, né, Larissa? Eu acho que ele gosta mais do social que eu, Dani. Porque, assim, ele às vezes eu falo, nossa, não vamos na casa da sua avó, não. Na casa da minha avó, sim. Eu não vamos na casa daquela sua tia, ele não. adora uma Na casa balada da em um minha tia, restaurante que eu sim. vejo. Eu Então, vejo, Larissa, que ele adora uma balada em um restaurante. Eu ele vejo você adora. Tá postando. pronto aqui, esperando a live acabar para ir para passear, para dar a volta final dele, porque afinal hoje é sexta-feira. Então ele tem que sair, ele tem que passear. E vocês vão perceber isso quando a idade for chegando, 14, 15, 16 anos. Eu não sei se. 17, tá falando 17, 18, 19, 20 também, mãe. Ele tá falando aqui. O que acontece? Eles vão se tornando realmente questionadores. Eu vou sair hoje à noite, é sexta. Amanhã eu posso acordar tardão, né? Então me leva para sair. Eu quero ir no restaurante, eu quero ir ouvir uma música. Então não é uma coisa que eu ensinei, não, uma coisa que partiu dele pedir e vem de acordo com a idade, com a maturidade. Assim como, né, chegou a adolescência, chegou a esses gostos. Não precisou de ensinar, olha, Augusto, você com tal idade vai ter que sair, você não. Ele gosta, e a saída dele é do jeito dele.
é sentar, é ouvir uma música no tempo dele e voltar para casa e dormir e no outro dia tomar um sol. E o Augusto, ele gosta, não sei se o Rafael e a Maria Eduarda também, mas ele gosta de ter o tempo cheio, né? A gente fala assim, o tempo todo repleto de atividades. Augusto não O Rafa gosta para. de trocar de coisas, tem muita coisa para fazer, mas ele troca, volta, vai, vem, faz o mesmo, volta, volta, é assim. É, e o Augusto, ele gosta de atividades o tempo todo. Então, às vezes, ele fala assim, mãe, às vezes eu cochilo à tarde. Quando eu sento no sofá, eu cochilo. Vendo ele fazer alguma coisa, os mapas dele, ele fala, mãe, descansar só à noite, tá? Descansar só à noite. Olha que interessante. Meu filho, aí eu Tem sabe o uma que eu mãe. expliquei? Augusto, É, você tem 16, eu tenho 46. 16, então não descansa à tarde. 46, descansa. Aí ele olhou é para mim e falou assim, você tá um velhinha. ótimo argumento. Eu achei tão interessante que essa mãe escreveu aqui, ó, Eliane de Souza. Ela disse: a pediatra encaminhou para o neuropediatra, terça com suspeita de autismo. E no caso, ela mandou eu tratar ele como se tivesse. E de terça para cá comecei a fazer e o comportamento já mudou um pouco. Mesmo que a mãe não tenha, né, diagnóstico, qualquer atraso a gente pode modificar e a gente vê a modificação. Parabéns para você que mesmo sem diagnóstico já está aqui, ouvindo as mães atípicas, seja bem-vinda, tendo diagnóstico ou não, seja sempre bem-vinda. Eu comecei o tratamento com o Augusto, ela falando isso, eu comecei o tratamento com o Augusto, ele tinha 1 ano e 7 meses, sem diagnóstico. Eu levei no médico, no outro, olha, não dá para fechar o diagnóstico, mas eu tinha tanta certeza que eu perguntei para o médico, então o que que eu faço, doutor? Aí ele falou para mim, você já põe na escola, coloca na fono e na psicóloga. Então foi isso que eu fiz. Eu já montei um programa de habilidades, levei na psicóloga, montou um programa de habilidades para ele. A fono já interviu, porque ele não falava, né? E aí já coloquei na escola para ele socializar. E eu era tão exagerada, eu já contei que eu era focada na parte pedagógica. Eu coloquei numa escola de manhã e outra de tarde. Mas aí eu não vinha para casa, não. Eu ficava lá olhando o menino, ele lá na escola estudando e eu lá E você lá de vigiando, fiscalizando. eu lá fiscalizando. Não sei como que essas santas professoras me aguentaram. E Lá eu, vem a mãe chata. lá vem a mãe já Quem... deu lá de braço cruzado, de manhã numa escola e de tarde na outra. De manhã ele ia para aprender. De tarde eu fiquei sabendo que tinha uma escola que falava inglês, que as crianças cantavam demais. Falei, mas canta em inglês, não tem problema, que canta. E aí eu fui lá, tinha uns patinetes, e as crianças andavam nesse patinete, molhavam o pé na água, jogavam uma na outra, era muito livre. Eu falei, então, de manhã ele vai estudar e de tarde ele vai vir aqui aprender a bagunçar com esse povo aqui. E assim foi feito. De manhã ele estudava, de tarde ele ficava lá para socializar. E foi bom para ele. Foi bom. Nunca é ruim, né, Larissa? Nunca é ruim. Nunca Ele é ruim. aprendeu, ele teve aprendizado, com certeza. Porque, como eu falo para vocês, naquela época não tinha essas oportunidades que as mães têm hoje, que vocês passam. Ele, Larissa. Eu não tinha. Você acostumou ele com a eu agenda cheia. Foi aí que eu me lasquei. Foi aí que eu me lasquei. A agenda do menino era cheia. E aí, até a menina a neuropsicolux um dia fez uma supervisão comigo e me explicou. É como se fosse uma liguinha. Você vai, enche de dinheiro. É o tempo dele todo preenchido. Enche de dinheiro essa liguinha. Quando você tira o dinheiro que fica vazio, o que a liguinha fica? Fica frouxa, não é? Frouxa. A liguinha fica frouxa. E é assim que ele se sente quando ele não tem aquele acúmulo de atividade que ele foi treinado para ter. Que ele foi condicionado para ter. Porque é da personalidade dele. O Rafa, por exemplo, veja como eles são diferentes. O Rafa já não adianta eu enfiar esse monte de coisas para ele, que ele vai se estressar. Ele gosta do tempo dele de ficar olhando para a água, ficar olhando os animais dele, os negócios dele, aí ele vai, muda. É bem assim. Então, não adianta. As terapias dele sempre tem que colocar uma hoje, aí a outra depois. Se eu colocar 3 no mesmo dia, uma das 3 não vai funcionar. Porque é o jeito dele.
Aí depende muito, né? Aí a gente vai vendo, vai conhecendo os nossos filhos, e assim que a gente vai entendendo eles, né? Precisa entender também o ritmo deles, né? A Maria Eduarda também, ela já fez, assim, uma rotina dela, né? Então, assim, não adianta agora eu querer marcar a terapia muito cedo, que não rola. Ela se desorganiza muito, ela gosta de acordar, ficar umas meia hora ainda na cama. Aí eu tenho que ir lá, Uhum. apagar o sensorial dela, dá bastante aperto, porque ela tem essa busca tátil. Aí depois que ela levanta, aí ela vai ao banheiro, ela toma um café, aí que ela se desabrocha para a vida. Aí eu só consigo fazer alguma coisa com ela depois Mas das é o 10 da ritmo da manhã. casa. Sua casa deve ter um ritmo É, mais lento, né? Mais lento, é. É o Aí ela e ritmo ela da pegou. vida. hoje foi uma dificuldade para colocar ela para a escola, porque é um dia que ela está muito cansada, sexta-feira. Sempre foi o dia da semana que ela fica mais cansada. Então ela quer ficar na cama dela, que é o cantinho sensorial dela, onde ela tem tudo que ela gosta. E aí no sábado também, de manhã ela fica lá bem tranquila. Ela é uma criança muito tranquila, muito amável, muito amorosa. E aí só depois das E 10 que aqui, eu ó, consigo Miriam, a gente tem a fazer as Bruna, atividades. a gente tem a Bruna que é como você e nós temos a Olivia que é como o Augusto. Tá vendo que é uma questão de personalidade, né? O que a Olivia tá falando aqui, que ela é autista e ela gosta demais de atividades, trabalha em 2 empregos, tem a agenda cheia e ainda estuda à noite, tem dias. Meu Deus do céu, eu tinha esse ritmo com 17 anos, aí eu tinha esse 16 anos. Eu tinha Eu esse ritmo. também. Então é uma questão também de personalidade. Eu acho que o Augusto, ele puxou também uma coisa da personalidade dos pais, né? Eu acordo e Gente, já eles aparece um puxam. Às vezes a gente furacão. esquece disso, né, amiga? Porque tudo bem, eles são autistas, ok, eles têm as particularidades dele, tem. Mas eles vão puxar muita coisa da gente. Eles vão puxar a personalidade ou do pai ou da mãe. E com a criação e com o tempo, eles pegam o ritmo de cada casa. Aqui a gente é meio assim, a gente levanta, é meia hora, mas o Rafa precisa de pelo menos meia hora para ele abrir o computador, olhar lá as coisas que ele gosta de olhar. Se a gente acordar atrasado e ele tiver que ir para a escola, só trocar roupa para a escola, ele já não adianta, ele não vai. Porque para ele pulou, ele não viu os amigos dele, não viu o pessoal lá das coisas que ele gosta de olhar lá no computador. Então para ele isso já não vai funcionar. Mas é o ritmo dele. Mas tendo essa meia horinha antes, beleza, viu, tomou café, se arrumou, foi. Mas precisa. E isso E daí uma ele é muito coisa parecido com o que pai dele. eu digo que as mães não podem ficar muito traumatizadas, que é sobre isso que a gente está falando, de personalidade de cada um. É, por exemplo, herança, né? É o que herda, é que toda criança tem aquele mito, toda criança tem que montar um quebra-cabeça. Gente, eu nunca montei nem meio, nem meio. Se eu ver uma caixa de Eu, quebra-cabeça, é possível que eu amasso ela e jogo fora, porque eu detesto, desde criança eu detesto quebra-cabeça. Não gosto de jeito nenhum, eu tenho enjoo de estômago, me dá vômito, me dá enjoo. E então o Augusto também não gosta. E eu ficava vendo a psicóloga chegar aqui em casa e ficar insistindo com ele horas para ele montar o quebra-cabeça. Gente, ele não gosta do quebra-cabeça. Não gosta. E então por que eu vou insistir com uma coisa que ele não gosta? Né? Outra coisa também que eu digo para vocês, que é muito importante, que uma psicóloga me disse, uma psicóloga muito boa, que é daquela estímulos ABA, estímulos ABA, acho que faz aquele material de estimulação. Ela foi psicóloga do Augusto, ela me disse assim, você tem que ensinar o Augusto a chegar numa sala e pegar uma revista para ler, a ler um gibi, a ler alguma coisa. E eu fiquei pensando, gente, eu não aprendi isso até hoje, como é que eu vou ensinar meu filho? Eu chego numa sala, eu balanço o pé, oi, Pepita, eu ando, eu converso com todo mundo da sala, eu bebo a água toda que tiver ali, mas revista, nunca que eu vou parar para folhear uma revista. Então era muito difícil pedir para mim, para eu ensinar isso. Agora você pergunta assim, Larissa, então você não gostava de estudar?
gostava muito de estudar. Estudava por horas, mas aquele horário determinado, aquele número de horas. Mas se fosse para eu chegar num lugar, pegar uma revista para ler, um gibi para ler, eu não daria conta jamais, porque eu gosto de conversar com as pessoas. Então, o Augusto também é assim. A gente tenta. Chega num lugar, dá um livro, dá uma coisa, dá outra. Agora, graças a Deus, veio o tal do hiperfoco forte pela geografia, que chega num lugar, o que, que ele faz? Eu dou o celular e ele entra no GPS. De um lugar para o outro é longe, então até que ele estuda aquela rota, dá o tempo dele ser atendido, dá o tempo, né? Foi a salvação, mas não foi eu que ensinei. Não foi eu que ensinei. É dele. É dele. Então, muita coisa, os psicólogos vão chegar para vocês e vão dizer, ensina o quebra-cabeça, ensina o jogo a dois, ensina a ler um livro. Mas, gente, vocês vão descobrir com o tempo o que é ensinado e o que não vai ser ensinado, porque eles não querem realmente fazer aquilo. Né? Não querem. Eu fiquei impressionada com o vídeo que eu vi da Alicinha. Que a Nath mostrou, dela, a Nath trabalhando, e ela no pula-pula, desenhando. Eu falei, que dia? Eu falei, que dia? Que dia que eu vou estar aqui e ele vai estar em algum lugar desenhando? Não, ele vai estar pesquisando os mapas dele, o GPS dele, e acabou, mãe, acabou e pronto, levanta daí, porque agora nós temos que fazer outra coisa. Olha, é uma caminhada difícil, né? Mas é uma caminhada prazerosa também, cheia de descobertas, cheia de coisas lindas, todos... Larissa, você viu quem tá aí, ó? A Pepita, maravilhosa, tem um bebezinho novo. Parabéns, meu amor, a mãe do Frank, ó. A Pepita realizou o meu sonho de consumo, porque eu só tive o Augusto. Quando a Pepita engravidou, eu falei, se meu marido não fosse tão chato, eu ia tentar também. Foi corajosa. Olha, tem que tirar o chapéu para você, Pepita. Gente, que lindo que o filho dela. E é lindo o bebê dela, né? Uhum. Muito lindo. Pepita tem que fazer uma live com a gente também. Vamos colocar na lista aqui. Bom, pessoal, eu queria agora que a gente falasse algo, deixasse uma mensagem para as mães que entraram aí, sobre essas nossas descobertas, sobre tudo isso que a gente descobriu, que tudo isso que a gente tem feito. Vamos deixar uma mensagem para essas mães, né? Sobre... a Bebida disse que não é desculpa não, que o marido dela também é bem chato. Eu tô perdida. Então, assim, vamos deixar uma mensagem para as mães. Miriam, quero te parabenizar. Seu Instagram é maravilhoso. Coloca ele aí na tela para todo mundo seguir. Dizer que a Dani é fonte de inspiração para a gente, né? Nossa, quantos dons. Aí, vamos falar disso. Quantos dons a Dani tem, né? A Miriam tem. E eu não tenho esses dons. Já pensou se eu fosse... a bobinha aí, ó, Miriam. Que bobinha essa, Larissa. Qual dom que ela não tem? Se eu fosse ficar comparando, gente, não ia dar certo. Não ia dar certo. Então, a gente não pode comparar nossos filhos, né? Então, a mensagem que eu quero deixar é até essa agora. Cada indivíduo é um indivíduo, cada um tem seus dons. Eu não tenho os dons da Dani ali com o computador, com a criatividade, com as atividades. Não tenho o dom da Miriam com a paciência, a calma, tudo. Mas eu tenho lá as minhas qualidades também. Então, cada indivíduo é um indivíduo. Então, não adianta a gente comparar a casa da gente com o do outro, o filho da gente com o do outro, a vida da gente com o do outro, porque cada um tem sua história. É isso aí. Dani. Quero deixar aqui a mensagem para vocês, mães, que não desistam do sonho de vocês, qualquer que for o sonho, o principal sonho é que nossos filhos sejam felizes, né? Sendo eles típicos ou atípicos, porque tem mamãe aí que não tem só filho autista, tem outros, igual é o meu caso. Mas eu acho que a gente sempre está preparada, a mãe atípica, ela está preparada para tudo. Ela, pelo menos, ela está armada, já está com a caminhada, a gente vai ficando forte, né? Calejada. Então, eu acho que nessas horas a gente não pode se desesperar. Sempre vai ter os altos e baixos, é normal. Tem horas que tá tudo tão lindo, você fala, gente, que dia que é esse? Eu não tô entendendo. Mas o outro dia vai ser horrível, complicado, faz parte, mas a gente só não pode esquecer da gente, né?
e de estar focando no que é mais importante para os nossos filhos também. E estar sempre procurando a nossa rede de apoio, procurar outras mães, todas nós estamos disponíveis. Quem quiser mandar mensagem no direct, tenho certeza que as meninas, a Miriam também vai falar, querem participar do grupo do Terapia de Mães, tá lá um monte de grupos lá, pode procurar a Maria Júlia no Instagram dela, que a Maria Júlia coloca vocês lá, quem não estiver, e assim a gente vai seguindo, né? Vamos que vamos, sempre com positividade. E olha que legal, a mãe de 2 bebês, ela falou aqui uma coisa, já vou passar para a Miriam. Ontem aqui teve crise, ficamos arrasados e hoje acordei mal. Mas escutando vocês, isso me acalmou. E olha, eu não sei se é o nome, né? Tá aqui, mãe de 2 bebês. Deixa eu te falar uma coisa. É normal a gente acordar mal, porque é cientificamente comprovado que depois da crise, o cuidador demora 72 horas. Pode demorar até 72 horas para voltar ao normal. É normal a gente ficar. Então, nesse momento, respira fundo, se dá um tempo e saiba que vai ter dias muito bons, que essas crises não é o seu filho, não é. Isso aí acontece com pessoas típicas, tem raiva, bate na mesa, tem mau humor, né? A gente fala assim, nossa, tem gente que tem mau humor todo dia. Tem aqueles empresários, aquele povo que trabalha e bate a mão na mesa, e xinga, e buzina no trânsito, e quer matar o outro. Aquilo ali é crise, passa, deixa os outros nervosos, mas é crise também, gente. Então, todo mundo tem os dias ruins. Tem os dos nossos filhos que são ruins. E a gente fica preocupada com eles. Eu acho que mais apreensão da gente ver o sofrimento deles. É isso que deixa a gente tão mal, né? Mas passa. Depois de 72 horas ali, a gente vai acalmando, a gente vai melhorando. E eu vou dizer mais. E para eles, passa mais pressa do que para a gente. Eles ficam bem mais pressa que a gente. A gente continua mal lá, sofrendo, e eles já estão ficando melhores, né? Eles já ficam bem mais rápido. É complicado, mas a gente precisa ter ali um SOS para a gente também, dizer, olha, é isso, eu tenho que aprender a lidar com isso. Oi, Miriam. Então, gente, primeiro desculpa, tá, gente? Porque eu adquiri uma faringite de quarta-feira para cá. Desculpa as minhas tosses aí no meio da live, tá? Que eu quero deixar para as mães aqui. É preciso ser forte, porque se a gente não for por eles, a gente vai ser. Existe, sim, dias que a gente precisar chorar, chore. Fique triste, mas nada como um dia após o outro. E o que eu sempre falo em algumas palestras que eu dou, quando as pessoas me chamam, é que Deus confiou para nós. E aí, quando a gente passar dessa vida, que a gente encontrar Deus, e Ele perguntar assim, o que você fez com aquele bem precioso que eu te entreguei? O que você fez por ele? Você vai poder dizer, eu fiz o meu possível. O que estava ao meu alcance. Então, dê o seu melhor. Dê o que você conseguir dar no tempo que você conseguir, de acordo com a sua realidade. Se a sua realidade for 1 hora por dia, 2 horas por dia, dedique a ele. Brinque com a sua criança. No brincar, a gente ensina tanto para nossa criança. O brincar é tão fundamental, é tão precioso. O brincar é a porta de entrada, gente. Então, eu desejo muita paz para cada mãe. Desejo muita força. Quem quiser me seguir lá no Instagram, o Instagram é @mamaespecial. Eu criei mesmo para estar compartilhando minhas experiências, para a gente estar trocando informações, conhecimento. Às vezes o que deu certo comigo pode dar certo com vocês. E é isso aí, gente. Muito obrigada pelo convite. E eu quero dizer uma coisa também. Eu sou super fã de vocês. Todo mundo é fã aqui, de todo mundo. A gente tem, cada mãe aqui tem um perfil, né? Tem uma coisa. Eu sou meio mãe barraqueira. Vocês estão vendo assim,
essa classe, essa elegância da Miriam, essa classe, essa elegância da Dani, eu fico com vergonha, sinceramente. De mim. Fico com vergonha de mim. Porque eu sou meia mãe barraqueira. Meu marido, quando eu candidatei, falou assim, nossa, vai ser ótimo, que agora você vai se tornar uma pessoa pública, né? Então você vai manter um pouco, que o seu nome está estampado no meu carro, né? Você está carregando um bottom ali com o seu nome. Tá bom. Consegui manter por uns dias, gente. Mas o dia que eu entro no supermercado, a Augusta anda na ponta dos pés e os outros ficam cochichando, comentando. Nossa, gente, o dia que eles ficam perguntando se ele é doente, gente, eu fico brava demais. Eu fico brava e eu parto pra briga. Não façam como eu. Então a gente está falando o que deve fazer, o que não deve fazer. Não façam como eu. Né? Eu tenho que tomar Rivotril frontal, Rivotril, Lexotan, qualquer coisa para eu sair pra rua. Não façam como eu. Eu parto pra briga. Eu vou lá e pergunto pra pessoa, o que foi, sua feia? O que você tá olhando? Você nunca viu, não? Vai se olhar no espelho. E xingo, e vou pra briga. Então, isso é uma outra coisa que eu queria dizer para vocês. Sejam como a Dani e como a Miriam. Não sejam como eu. Guarda. Às vezes é mas às vezes igual você. Mas às vezes precisa soltar, porque faz bem também. Mas não pode demais, não. Eu falo para as mães, gente, sejam finas, sejam elegantes, sejam calmas. Né? Eu não sou nada disso, não sou fina, não sou elegante, não sou calma. Eu sou a mãe barraqueira. Deus me livre, o povo ouve isso aí, já que não chega perto de mim mesmo. Mas eu sou. Nossa, se mexer com Augusto, eu viro nossa, eu viro um leão indomável, assim, que ninguém me segura. Sabe, uma vez a gente estava na fila do cinema e a mulher tinha acabado de fazer a unha. Não era cinema, não. A gente estava na fila do McDonald's, a mulher tinha acabado de fazer a unha e ele pisou na unha dela. E essa mulher foi com tudo para cima dela. Gente, aquilo ali deu tanta confusão. Vocês não imaginam, quase que deu polícia. Eu parti para cima dela com tudo. Uma outra vez a gente estava no cinema e ele começou com as estereotipias e a mulher atrás reclamou, tira esse menino daqui que ele está fazendo barulho. Eu falei, tira daqui não. Você falou errado. Eu não vou tirar ele daqui, eu vou te tirar daqui. Nós vamos sair daqui uma grudada no cabelo da outra. Eu vou te tirar daqui, você me espera lá fora que eu vou te arrebentar. Então não façam isso. Isso que eu estou dizendo aqui é o que vocês não devem fazer. Devem ser polidas. Devem levar com tolerância, com prudência, com essa coisa aí que a Miriam e a Dani têm. Vai lá no Instagram delas para vocês aprenderem. Gente, então é isso. Não sejam barraqueiras. Obrigada, Dani. Obrigada, Miriam. Orem por mim, para o barraco sair de mim. Orem para eu me tornar uma pessoa mais equilibrada, né? E aí o povo está dizendo assim, Lara engane bem, é elegância em forma de mulher. Ô, gente, eu engano bem. Deixa alguém passar por cima desse Augusto, gente. Nossa, eu fico brava demais da conta. Deus do céu, meu marido que me segura. Hoje ele me segurou muitas vezes no supermercado. Eu ficava brava demais. Gente, Dani, quer falar mais alguma coisa, Miriam? Não, só deixar vocês com o meu boa noite. Fiquem com Deus. Foi muito bom também, Miriam. É isso, a gente tá por aí. Semana que vem a gente vai fazer de novo, vamos chamar mais uma mãe, a gente vai tentar fazer sempre com uma mãe diferente aí, vai ser bem legal. E sempre a gente está diversificando os temas, a Shirley vai voltar, vai falar de novo da dieta, né? Porque nessa aí depois você volta, Miriam, traz um tema que você queira falar. Tem a Olivia, tem Yara. Já pensa depois o que você quer falar na outra. Tá. Dani, eu quero te agradecer, Miriam, quero te agradecer e quero te pedir para vocês não terem vergonha de mim. Prometo que eu não desabafo mais em lives. Que isso, você é maravilhosa. Prometo. Nunca maravilhosa. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Bom descanso, mamães.